Oi, pessoal, aqui é a Beatriz, professora da Pediatria, e agora a gente vai fazer aí nossa revisão do simulado de pediatria do SUS São Paulo e da USP. A gente vai ter aqui 20 questões que a gente deu aí uma mesclada sobre temas que costumam mais cair no SUS e alguns temas que são mais comuns na USP. Então, bora lá. Primeira questão, uma questão aqui sobre imunizações, que é um tema aí que é bem comum em ambas as provas. Então, a partir de 2019, várias crianças de 6 meses de idade receberam a vacina tríplice viral, que é aquela vacina que vai pegar o sarampo, cachumba e rubéola em campanhas nacionais ou em operações de bloqueio para o controle do recrudescimento do sarampo no Brasil. Das opções abaixo, qual a melhor conduta recomendada pelo Ministério da Saúde para estas crianças, a fim de manter o alto grau de imunidade da população? Então, a gente sabe que a vacina do sarampo ela vai estar inclusa na tríplice viral, que vai conter, que são essas aqui, sarampo, cachumba e rubéola, e na tetraviral, que é o sarampo, cachumba, rubéola e varicela. A gente faz a tríplice viral, com 12 meses e a gente vai fazer a tetraviral com 15 meses. Essa é a nossa idade aí básica para a gente realizar essas vacinas. Todas as vacinas que são feitas fora desse período, fora dos 12 meses e fora dos 15 meses, seja em contextos de campanhas para bloqueio do sarampo ou em situações de bloqueio de contato, então a criança que teve contato com uma pessoa com sarampo e ela vai receber vacina como bloqueio, essas vacinas são consideradas como dose zero da vacina do sarampo. Então, ela não vai entrar no calendário vacinal habitual. Então, por exemplo, se a criança foi exposta a sarampo 4, 5 vezes na vida, tomou 4 a 5 doses de sarampo, ainda assim, com 12 e com 15 meses, ela vai ter que receber a tríplice viral e a tetraviral. Então, para a gente manter o alto grau de imunidade da população, mesmo recebendo as vacinas de campanha, a criança vai ter que receber a dose de vacina aos 12 meses, com reforço aos 15 meses, tá bom? Próxima questão. Questão aqui que vai abordar tanto a parte de vacinas como a parte de puericultura. Um menino de 2 meses de idade vem para uma consulta de UBS com avaliação de bom desenvolvimento ponderoestatural e neuropsicomotor. Está em aleitamento materno exclusivo, vai receber as vacinas indicadas no PNI. A média diária de ganho de peso, aumento de perímetro cefálico e as vacinas a serem explicadas são, respectivamente. Então, a gente sabe que no crescimento da criança, tanto seu aumento de peso, estatura, como perímetro cefálico, a gente tem um ganho de um crescimento que a gente já é assim, predito. A gente já sabe mais ou menos como vai ser o crescimento normal de uma criança. Então, com relação aqui aos dados que ele pede, com relação ao peso. Então, com relação ao peso, a gente sabe que é normal no primeiro trimestre primeiro trimestre de vida, a criança ganhar de 25 a 30 gramas por quilo por dia. O que a gente espera que ela vai ganhar normalmente seja esse valor. Se ganhar mais de 30 gramas, tem algum problema? Não. Se ela estiver ganhando mais de 30 gramas às custas de leite materno, nada a se fazer. Com relação ao perímetro cefálico. O perímetro cefálico no primeiro trimestre de vida, a criança vai ganhar 2 centímetros por mês, tá bom? Então, por 2 centímetros por mês no primeiro trimestre de vida. No segundo trimestre, a criança vai ganhar 1 centímetro por mês. E aí, no segundo semestre de vida, 0,5 centímetros por ano. Se a gente for fazer o cálculo aí do quanto isso aí vai dar de ganho para a criança no primeiro ano de vida, vocês vão ver que no primeiro ano de vida ela vai ganhar em média 12 centímetros de perímetro cefálico. E aí, com relação às vacinas que a gente tem que dar. Então, as vacinas de 2 meses, a gente vai lembrar aí das vacinas da letra P. São 4 vacinas que a criança vai receber. Ela vai receber a Pneumo 10, vai receber a Pentavalente, vai receber a VIP e a vacina para piriri, que é a vacina do rotavírus. Então, bora lá analisar aqui o que a gente tem de alternativa. Com relação ao ganho de peso. Ganho de peso, como eu falei, normal é a partir de 25 gramas por quilo por dia. Então, aqui a letra D e a letra E, a gente já pode excluir porque eu tenho um ganho menor que o esperado. Como a criança que está só em aleitamento materno, não é 100% errado essa criança ganhar mais de 30 gramas por quilo por dia. Com relação ao perímetro cefálico, o normal é 2 centímetros. Então, aqui, os três opções aqui estão corretas. E aí, com relação às vacinas, o que a gente tem aí? Letra A, fala que a criança vai receber a vacina atenuada para a poliomielite, tríplice bacteriana, hemófilis influenza tipo B, pneumo e hepatite B e rotavírus. O que é que tem de errado aqui nessa letra A? A VIP, a vacina que a criança recebe aos 2, 4 e 6 meses, é uma vacina de vírus para pólio inativado, não é atenuado. A vacina de pólio atenuada é a VOP, que a criança só vai receber a partir de 1 ano de vida. Então, letra A também vai ter errado. Letra B. O que é que vai estar errado aqui na letra B? Então, percebam aqui que nessa questão ele não trouxe escrito vacina pentavalente, exatamente para vocês lembrarem quais são as vacinas que constituem a pentavalente.
Então, a pentavalente, ela vai constituir a DTP, que em si só já vai ter uma cobertura tríplice para difteria, tétano e pertussis, hemófilos tipo B e hepatite B, tá bom? Então, quando vocês forem ver aqui a letra B, ele vai falar vacina inativada para polio, beleza, a tríplice bacteriana, que é a DTP, beleza, hemófilos tipo B, beleza, pneumo conjugada 10 valentes, beleza, rotavírus, beleza. O que é que faltou aqui? A vacina da hepatite B. Então, por isso que a letra B está errada e a nossa resposta aí vai ser letra C. 25 gramas, 2 centímetros, vai receber a VIP, tríplice bacteriana, com hemófilos tipo B e hepatite B, formando a pentavalente, pneumococo e rotavírus, tá bom? Próxima questão. Questão agora aqui bem mais rapidinho. A indicação médica para suspensão do aleitamento materno é um evento pouco frequente. Em algumas circunstâncias, o aleitamento materno no recém-nascido de termo tem sua suspensão questionável e deve ser discutido conjuntamente com a família sua suspensão. O exame materno que, se positivo, indicaria uma dessas circunstâncias é... Então, a gente sabe que assim, a gente vai evitar a suspensão do aleitamento materno por, assim, o máximo possível. Então, o que a gente sempre dá de dica para vocês, caiu questão de aleitamento materno, procura se não tem alguma contraindicação absoluta, porque é muito mais fácil você já decorar quais são essas contraindicações absolutas, porque aí vão ser poucas vezes que a gente vai fazer a suspensão total do aleitamento materno. Quando é que a gente vai ter uma contraindicação absoluta para aleitamento materno? Mãe HIV positivo, mãe HTLV positivo, a mãe que faz uso de algum imunobiológico, quimioterapia, radioterapia, um bebê, a criança que tem galactosemia, e aquela mãe que faz uso frequente, regular de drogas ou álcool. Essas aqui vão ser as contraindicações absolutas à vacina e à alimentação, à amamentação. Então, desses aqui, qual dessas aqui vai ser uma contraindicação absoluta para a amamentação? Vai ser a infecção pelo HIV, tá bom? Essa questão aqui é uma questão que dá muita dúvida, é uma questão aí que a gente podia até ver com relação a recursos para essa questão. Por quê? Porque o que ele traz aqui no texto é falando aqui que em algumas circunstâncias o aleitamento materno tem sua suspensão questionável e deve ser discutido conjuntamente com a família para indicar sua suspensão. HIV não é uma contraindicação questionável, é uma contraindicação absoluta. Então, quando a gente for avaliar essa questão assim propriamente dita, a gente vai ver que talvez, levando em consideração aí o texto que essa questão traz, que a resposta de hepatite C talvez fosse uma resposta que se encaixava mais com relação ao enunciado dessa questão. Por quê? Hepatite C é uma contraindicação absoluta? Não, não é. Então, se a mãe tem hepatite C, ela pode amamentar. A única questão que a gente tem que observar na hepatite C é que a mãe não pode ter fissuras com saída de sangramento na mama quando ela for amamentar. Por isso que a gente traz isso como uma contraindicação questionável. Porque a mãe pode escolher por não amamentar pelo risco de eventualmente ter uma fissura e sair sangramento, mas a gente sabe que mesmo nesses casos de fissura com sangramento, a taxa de contaminação do bebê é baixa. Então, por isso que na situação da hepatite C, a gente sempre tem que conversar com a mãe, com o pai, com a família, para avaliar como vai ser a melhor forma de manter o aleitamento dessa criança. Então, assim, resposta aqui que foi dada foi como HIV, mas era uma questão que a gente podia questionar bastante aí sobre a resposta com relação à hepatite C, ok? Próxima questão. Pré-escolar, de 2 anos e 13 meses, sexo masculino, é levado a uma consulta de rotina. Tem um DNPM adequado na anamnese nutricional. Ele toma 4 a 5 mamadeiras de leite de vaca ao dia, tem uma ingestão eventual de carne vermelha e de verduras. No exame físico, tem um sobrepeso, está hipocorado, sem outras anormalidades. Então, ele quer saber, essa criança, se ela for ter uma anemia, qual vai ser a anemia mais provável que essa criança tenha? Então, a gente vai ver aqui que é uma criança que na sua história, é uma criança que tem várias coisas que nos indicam que ela tem uma dieta que é inadequada com relação ao consumo de ferro. É uma criança que come pouco carne vermelha, come pouca verdura e que ela toma bastante leite de vaca. A gente sabe que uma ingesta grande de leite de vaca, ela é um fator de risco para a evolução com a anemia, por conta que o cálcio que está presente no leite de vaca, ele vai dificultar a absorção do ferro da nossa alimentação. Então, o que a gente indica é que a criança tenha no máximo 500 a 750 ml por dia de consumo de leite de vaca. A partir desse volume, a gente já considera aí um fator de risco. Então, pense que essa criança toma uma mamadeira de 200 ml. Se ela tomar 5 mamadeiras de 200 ml por dia, ela vai tomar 1 litro de leite de vaca por dia. É uma criança de fator de risco para evoluir com anemia ferropriva. Então, a resposta aqui, anemia ferropriva. A gente não tem nada aí na história que faça a gente pensar na anemia hemolítica. A anemia de Fanconi, a gente teria associado outros
malformações, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Não tem nada aí também na questão que me indica uma talassemia, nem uma anemia hemolítica. Resposta aqui, anemia ferropriva. Uma questão agora sobre PAUS, reanimação pediátrica. É uma coisa também que gosta muito de cair, tanto na prova do SUS, quanto na prova da USP. Então, bora lá. Na condução de uma PCR em assistolia com via aérea definitiva de um lactente de 3 meses, qual vai ser a frequência de compressões torácicas e de ventilação? Frequência de compressão torácica em pediatria é tal qual a frequência de compressão em adulto. A gente vai ter que fazer de 100 a 120 compressões por minuto, tá bom? Só com isso aqui eu já consigo, ó, tirar a letra B, consigo tirar a letra C, consigo tirar a letra E como possíveis opções. 100 a 120 compressões por minuto. E como vai ser a parte da ventilação? Para a gente avaliar como vai ser a ventilação, 3 coisas que a gente tem que ver. É uma criança que já tem uma via aérea definitiva ou não? Não tem uma via aérea definitiva. É uma criança que ela está sendo assistida por um socorrista único ou mais de um socorrista. Criança que está sendo assistida por um socorrista único e não tem via aérea definitiva, a relação de compressão e ventilação vão ser 30 compressões para 2 ventilações. Criança que está sendo assistida por mais de um socorrista e não tem uma via aérea definitiva, 15 compressões para 2 ventilações. Criança que tem uma via aérea definitiva, como é o caso dessa criança aqui na questão, você vai ter uma compressão e ventilação que não vão estar não vão ser realizadas de forma síncrona, tá bom? Então, vai continuar uma compressão numa velocidade de 100 a 120 compressões por minuto e vai ser mantida uma ventilação de 2 a 3 ventilações por segundo, desculpa, uma ventilação a cada 2 a 3 segundos. Então, como vai ser a ventilação? Uma ventilação a cada 2 a 3 segundos. Resposta aqui, letra A. Então, compressão 100 a 120 compressões por minuto. Via aérea avançada, uma ventilação a cada 2 a 3 segundos, para a gente conseguir aí uma frequência respiratória de aproximadamente 20 a 30 incursões por minuto. Ok? Letra A aqui é a resposta. Próxima questão agora sobre pneumonia, que sempre é um tema super frequente em qualquer prova de pediatria. Então, você tem uma criança escolar que ela está em antibiótico terapia há 48 horas por uma pneumonia bacteriana. Ela é levada ao hospital para reavaliação porque ela não teve melhora na curva térmica, está prostrada e com perda de apetite. No exame físico, tem uma diminuição do murmúrio vesicular em base esquerda e tem um bom padrão respiratório, apesar de manter uma posição antálgica de escoliose. Qual das seguintes condutas é a mais indicada nesse momento? Então, um conceito básico com relação à pneumonia. Sempre que uma criança tiver uma pneumonia e for indicado o tratamento ambulatorial para essa pneumonia, então, uma criança está com pneumonia sem sinais de desconforto, ela pode ser tratada em casa. Mas sempre que você indicar um tratamento em casa, essa criança tem que ser reavaliada com 48 a 72 horas. Passou 48 horas de antibiótico terapia, com um antibiótico assim, que a gente sabe que tem um bom espectro para a pneumonia, e a criança não está tendo melhora com 48 horas do antibiótico, sempre a gente vai ter que procurar complicações. Então, não melhorou com antibiótico com 48 horas, obrigatório pensar em complicações, principalmente derrame pleural. Então, essas crianças que não estão melhorando após esse período de reavaliação, obrigatório solicitar raio-x de tórax para você ver se está tendo alguma complicação. E aqui outra coisa na história que faz a gente pensar em complicação é exatamente aqui essa posição antálgica em escoliose, que pode estar ocorrendo aí por conta de uma irritação da pleura por conta do líquido que está derramado. Então, aqui, qual é a opção conduta mais adequada? Vou pedir um raio-x pensando se talvez essa criança possa estar complicando essa pneumonia. Outra questão, uma questão também agora sobre quadro respiratório, uma questão sobre CRUP. Então, você tem um lactente, 2 anos, previamente isto, com história de um dia de febre, tosse, coriza e atendido ao pronto-socorro. A mãe conta que, desde a madrugada, ela está com obstrução nasal e um sono agitado e cansado. No exame físico, está em bom estado geral, corado, cianótico, agitado, e na ausculta tem murmúrios diminuídos e simétricos, tiragem de fúrcula e um estridor leve em repouso. Com base na principal hipótese diagnóstica para esse quadro clínico, a conduta mais adequada no momento é... Então, quando a gente está diante de um quadro de Krupp vai ser aquele quadro que o paciente vai ter uma obstrução aérea superior. Então, vai ter normalmente uma história de sintomas de tosse, coriza, que vai evoluir com um quadro de estridor, por conta aí de uma redução do calibre da laringe dessa criança por conta de um edema. Diante do quadro de Krupp, sempre a gente vai ter que diferenciar se é um quadro leve, moderado ou grave. O que vai diferenciar esses quadros para a gente é se tem uma presença de estridor ou não ao repouso e se vai ter os sinais de comprometimento do estado neurológico da criança.
Nos casos leves, é uma criança que só vai ter um estridor na agitação, enquanto estiver agitada. Nos casos moderados, é uma criança que tem estridor em repouso, mas é uma criança que está com estado geral bom, é uma criança que não tem acometimento do seu nível neurológico, então ela não está sonolenta, não está extremamente agitada. E nos casos graves, é uma criança que já tem uma alteração do seu estado mental. Aqui nessa questão, é uma criança que tem o estridor leve em repouso, mas que ela está em bom estado geral, não me parece que ela tem uma alteração do seu estado mental. Crianças com quadro leve, eu posso tratar só com corticoide, eu não preciso fazer adrenalina inalatória. Sendo que o corticoide aqui pode ser uma dexametasona via oral, dose única, ou uma prednisona via oral por 3 dias. Casos moderados a graves, eu tenho que fazer, além do corticoide, a adrenalina inalatória para resolver de uma forma mais rápida esse edema que o paciente está tendo na laringe. Então, eu faço adrenalina para resolver os sintomas de forma mais rápida e faço o corticoide que vai ter uma ação um pouquinho mais prolongada. Então, nesse paciente que tem uma laringite moderada, o que é que eu vou ter que fazer para ele? Dexametasona e nebulização com epinefrina. Beleza? Próxima questão. Uma menina de 12 anos de idade é levada ao pronto-socorro por ter febre de até 39 graus, associada a uma odinofagia intensa, cefaleia e dor abdominal há 2 dias. Não teve tosse ou coriza. Sem nenhuma outra queixa, não tem comorbidades nem alergias. No exame físico está em bom estado geral, tem gânglios fibroelásticos de até 1 centímetro em região cervical bilateral, sem outras alterações significativas. Exceto pela horoscopia, que vou mostrar daqui a pouco. Foi feita a prova rápida para o estreptococo nesse paciente, cujo resultado foi negativo. Qual vai ser a conduta? Então, aqui é a orofaringe desse paciente. Então, eu tenho uma criança que tem um quadro que é bem típico de uma faringite. Está com um quadro súbito de febre, cefaleia, dor de garganta, linfonodos aumentados em região cervical. E tem aqui uma orofaringe que tem várias petecas aqui no palato. Isso aí, quando a gente vai olhar assim, esse quadro clínico, quando a gente estuda para a prova, esse quadro clínico sempre faz a gente pensar muito mais numa faringite bacteriana do que viral. Mas a gente sabe que não tem nenhum dado da história no exame físico que me faça comprovar 100% de certeza que essa faringite vai ser de origem viral ou bacteriana. O que é que me ajuda a avaliar a etiologia dessa faringite? A coleta aqui do strep test e a realização de cultura de orofaringe. E como é que eu vou fazer nesses casos? Chegou a criança com esse quadro aqui típico. Se ela tivesse coletado o strep test e esse strep test fosse positivo, já estou autorizado a tratar essa faringite como sendo uma faringite bacteriana, pensando aí numa faringite por streptococo. Eu faria ou amoxicilina 10 dias ou penicilina G-benzatina dose única. Porém, agora aqui eu tenho uma história super típica e veio um strep test negativo. O que é que eu vou fazer nesse paciente? Vindo o strep test negativo, o que eu tenho que fazer imediatamente é coletar uma cultura de orofaringe. Então, eu vou coletar a cultura da orofaringe desse paciente e eu vou aguardar o resultado dessa cultura para iniciar o antibiótico. Então, eu não preciso ter pressa nesses casos de faringite, uma criança num bom estado geral, de começar esse antibiótico logo de cara. Eu posso aguardar a cultura desse paciente, sabendo que a maior parte dos pacientes com faringite bacteriana, eles vão se resolver sem precisar de tratamento. A grande questão da gente tratar esses pacientes é principalmente evitar evolução com complicações como febre reumática. E pensando em evitar complicações como febre reumática, eu tenho uma janela de tempo de 9 a 10 dias na qual eu estou autorizado a aguardar para iniciar o antibiótico. Por isso que está tudo bem eu esperar sair a cultura desse paciente. Então aqui o que é que eu teria de alternativa nessa questão? Letra A. Iniciar antibiótico independente do resultado da prova rápida devido ao quadro clínico do paciente? Não. Eu sei que o que vai me dar o diagnóstico de faringite bacteriana são os exames complementares. Eu não posso confiar só no exame físico. B. Coletar a cultura de orofaringe e já iniciar antibiótico, que pode ser suspenso se o resultado for negativo? Não. Aqui é uma situação que eu vou esperar o resultado da cultura para poder iniciar meu antibiótico. Letra C. Coletar a cultura de orofaringe e já iniciar o antibiótico, mais uma vez está errado. E resposta certa aqui é a letra D, que eu vou coletar a cultura de orofaringe e vou iniciar antibiótico apenas se a cultura for positiva. Resposta aqui, letra D. Mais uma questão aqui agora também, mais uma vez, sobre pausa. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre arritmias na pediatria. Eu vou ter um paciente de 15 meses que veio no pronto-socorro por conta de tosse e coriza há 3 dias e há um dia a criança está cansada. Ao chegar, a criança está torporosa, pálida, foi encaminhada para a sala de emergência, estava hiporresponsiva e com uma frequência cardíaca de 30. E aí, qual vai ser a minha conduta? Então, a gente sabe que na pediatria, diferente do que vocês veem lá no ACLS de adultos, a gente vai ter essa instituição chamada de bradicardia assintomática.
Porque a gente sabe que a maioria das crianças, antes de ter uma parada, elas vão evoluindo com a bradicardia e a partir dessa bradicardia, ela evolui com o PCR. Então, a bradicardia sintomática é um ritmo pré-PCR que a gente tem que tratar, algumas vezes, tal qual fosse uma parada cardiorrespiratória por causa do seu risco de evoluir com a parada. Então, chegou uma criança, está bradicárdica, com uma frequência cardíaca menor que 60, mais sinais de instabilidade, primeira coisa que eu vou ter que fazer para essa criança é fazer uma ventilação com pressão positiva. E aí, primeiro, que a gente tem que falar, o que é sinal de instabilidade? Criança que tem alteração de perfusão, então tempo de enchimento capilar lentificado, pulso fraco, hipotensão ou alteração aguda do nível neurológico. Por exemplo, essa criança está aqui hiporresponsiva, pálida, torporosa. Então, isso aí eu vou considerar como uma instabilidade. E por que minha primeira conduta aqui vai ser fazer uma ventilação com pressão positiva? Porque, assim, praticamente mais de 90% dos casos desses pacientes que evoluem com grade sintomática, a principal causa é hipóxia. E se a gente for olhar a história aqui desse paciente, realmente parece que é uma hipóxia, que é uma paciente aí que estava com quadro respiratório e começou a ter um desconforto para respirar. Então, pensando que a principal causa para a evolução é uma hipóxia, minha primeira conduta vai ser ventilar esse paciente para tentar tirá-lo da hipóxia. Se você está fazendo a ventilação com pressão positiva com o dispositivo bolsa válvula máscara, que é o AMBO, e a criança não reverte sua frequência cardíaca, então a frequência não aumenta para acima de 60, é uma criança que eu vou ter que iniciar manobras de RCP, seguindo o algoritmo lá de manobras de RCP para ritmos não chocáveis, tá bom? Então aqui, qual vai ser a minha resposta? Primeira coisa que eu vou fazer para esse paciente, letra D, iniciar uma ventilação com pressão positiva com o dispositivo bolsa válvula máscara e rever a frequência cardíaca para ver se foi revertida ou não, tá bom? Próxima questão. Criança de 1 ano e 2 meses, previamente rígida, dá entrada ao pronto-socorro porque ela teve uma crise convulsiva tônico-clônica generalizada de duração de 3 minutos. Então, ela teve uma crise aqui que foi tônico-clônica generalizada, durou 3 minutos, e ela ficou sonolenta logo após a crise, que cessou espontaneamente a caminho do hospital. A mãe conta que a criança teve tosse e coriza há um dia, sem desconforto, em bom estado geral. No exame físico, a criança está em bom estado geral, corada, hidratada, cianótica, nictérica, ela está febril, tem edema, sem irritabilidade, sem rigidez de nuca. Aqui no avaliação cardiovascular, bolhas císticas alfonéticas, 2 tempos, sem sopro, uma frequência de 130. No aparelho respiratório, murmúrios bons presentes bilateralmente, sem ruídos adventícios, uma frequência respiratória de 30. Abdômen sem nada, otoscopia sem nada, horoscopia está um pouquinho hiperemiada, mas são exudatos, não tem peteca, não tem lesão de pele. Na investigação diagnóstica, quais exames seriam necessários para esse caso? Então, a gente está aqui diante de quadro de uma criança que teve uma crise convulsiva num contexto de febre. Então, uma criança que tem uma crise febril. Lembrar que o diagnóstico de crise febril é um diagnóstico exclusivo de uma faixa etária típica, que são crianças de 6 meses a 5 anos. Se tem menos de 6 meses, eu não posso falar que é uma crise febril. Se tem mais de 5 anos, também não posso falar que é uma crise febril. Nesse caso, a criança tem aqui 1 ano e 2 meses. Ela está na faixa etária mais típica de ter crise febril. Porque a gente sabe aí que o pico geralmente acontece por volta de 15 a 18 meses de vida. Então, ela está numa faixa etária típica. Diante de um quadro de uma crise febril, importante a gente poder diferenciar se é uma crise que ela é uma crise simples, que eu não vou precisar fazer investigações a mais, ou se é uma crise que é complexa. O que é uma crise febril simples? É uma crise febril que é uma crise tônico-clônica generalizada, dura menos de 15 minutos, não recorre em 24 horas e não tem sintomas pós-ictais prolongados. Se preenche esses 4 critérios, eu vou dizer que é uma crise simples, que é exatamente o quadro dessa criança da questão. Foi uma crise tônico-clônica que durou 3 minutos e a criança não ficou num pós-ictal prolongado. Agora, se for uma crise que é focal, ou uma crise que recorreu em 24 horas, ou uma crise que dura mais de 15 minutos, ou uma crise que tem sintomas pós-ictais prolongados, vai ser uma crise complexa e aí eu vou precisar de uma avaliação neurológica desses pacientes. Sendo uma crise febril simples, eu não preciso fazer investigações etiológicas a mais. Então, eu não preciso de eletroencefalo, não preciso de neuroimagem, não preciso de avaliação de neuropediatra, nem nada disso. A única exceção que eu posso considerar fazer exames complementares num contexto de uma crise febril simples é quando eu não faço a mínima ideia qual é o diagnóstico da febre desse paciente e eu talvez necessite de exames nesse caso. Mas aqui nessa questão é uma criança que tem aqui achados de, como a mãe falou, ela teve tosse e coriza há um dia. Então, provavelmente é uma criança que está com resfriado simples, teve uma febre e evoluiu com uma crise febril. Então, nesse caso, qual vai ser a minha conduta? Eletroencefalo? Não preciso. TC de crânio? Não preciso. Gaso? Também não preciso.
porque eu tenho uma etiologia aí bem reconhecida para a febre dessa criança. Então, aqui não é necessário nenhum exame, a criança pode ir de alta com orientação para os pais, ok? Mais uma questão. Essa questão aqui é um pouco longuinha, mas bora lá fazer, vocês vão ver como é fácil de responder. Uma criança de 8 anos, ela chega com sua mãe numa unidade de saúde da família, com queixa de dispneia e sibilância há 2 horas. A criança já tem um histórico de asma, ela já acompanha numa unidade fazendo uso de beclometasona. Quando questionado sobre o controle das crises da criança, a mãe falou que ela vinha usando salbutamol 3 a 4 vezes por semana, devido a quadros de tosse seca e discreto desconforto respiratório. Então, aparentemente, aqui é uma criança que não está muito bem controlada dessa asma. Fala que hoje, porém, mesmo após 2 puffs de salbutamol, os sintomas se manteve. A criança está com desconforto e agitação, tem uma fala intercortada, tem uma frequência respiratória de 32 incursões por minuto, frequência cardíaca de 110 por minuto, saturação de 89 em ar ambiente, sibilos difusos, tiragem intercostal. Nesse caso, qual vai ser a conduta que a gente vai ter que dar para essa criança? Então, primeira coisa, pegou uma questão de asma, a gente tem que diferenciar se essa crise asmática é uma crise leve, moderada grave ou ameaçadora à vida. A crise leve vai ser aquela crise que a criança vai estar sibilando, mas sem uma taquipneia importante, não vai estar usando musculatura acessória e não vai ter queda de saturação. Começou a usar musculatura acessória, ter queda de saturação, a gente já vai pensar aí numa crise moderada grave. E na crise que é ameaçadora à vida, a criança vai ter um comprometimento importante do seu nível de consciência, a criança vai estar sonolenta, hiporreativa e vai estar com aquele achado de tórax silencioso, que é um pulmão que está tão fechado, os broncos estão com tanto broncoespasmo que não entra nada de ar e você não escuta nada quando você vai examinar o pulmão dessa criança. Então, essa criança aqui, ela vai ter 8 anos, ela está com uma frequência de 32, vai estar uma frequência alta. É uma criança aqui que ela vai ter uma saturação de 89 e ter uma tiragem intercostal. Isso aqui vai ser uma crise asmática moderada grave, tá bom? Sendo uma crise asmática moderada grave, qual vai ser meu manejo? Manejo básico de crise asmática. Dá oxigênio, se precisar de oxigênio. Dá salbutamol em todo mundo. Como é uma crise moderada grave, eu também estou autorizado a fazer hipatrópio para esses pacientes e sempre fazer corticóide sistêmico para esses pacientes, tá bom? Então, bora lá ver aqui o que é que a gente tem de opção. Então, eu vou lendo aqui parte por parte e a gente já vai excluindo algumas alternativas. Primeira coisa que ele fala aqui é sobre o uso de oxigênio. E qual vai ser minha meta de oxigenoterapia para esses pacientes? Para criança com crise asmática, eu vou querer uma oxigenoterapia manter uma saturação de 94 a 98%. Só com essa informação, eu já consigo aqui excluir a letra A, que fala sobre 93 e 95%, e a letra D, que fala sobre 93 e 95%. Fico aí só com 2 alternativas. Bora terminar de ler. Então, vou fazer o oxigênio para saturação de 94 a 98%, vou fazer o beta-2 agonista inalatório, que é o salbutamol, e aí vem a questão com relação aos puffs. Em crianças menores de 5 anos, a gente faz de 2 a 6 a 8 puffs de salbutamol, que daria 200 a 600 microgramas de salbutamol. Em crianças acima de 5 anos, a dose é de 4 a 10 puffs, então de 400 a 1000 microgramas. Letra B aqui fala sobre realização de 2 puffs de salbutamol. 2 puffs para essa faixa etária está incorreto, não vai fazer nada no pulmão dessa criança. Então, só com isso eu já consigo excluir a letra B e já teria a resposta de minha questão. Mas bora lá ler o restante só para a gente poder revisar. Então, beta-2 agonista, 6 puffs, que pode ser repetida a cada 20 minutos. Prometo de hipatrópio, porque é uma crise moderada grave. Prednisolona, 1 a 2 miligramas por quilo. Lembrando que o corticoide você pode fazer tanto via oral ou endovenoso, a eficácia é a mesma. O que vai mudar a via de administração é o grau de desconforto da criança. Se é uma criança que não está sonolenta, não está super desconfortável, você pode fazer via oral e não tem problema. E aí, quanto aguarda a remoção da criança para internação, e é uma criança que você também vai ter que aumentar a dose do seu corticoide, tá bom? Do seu corticoide inalatório de uso contínuo, é uma criança que usava lá 200 microgramas uma vez por dia, você vai aumentar a dose e você vai fazer um step up no seu tratamento de manutenção, adicionando um beta-2 agonista de longa duração. Corticoide a gente mantém sempre por um período de 3 a 5 dias, tá bom? Então, a resposta aqui trouxe uma revisão completa de como a gente faz o manejo da crise de asma. Oxigênio, salbutamol, brometo de hipatrópio, vai fazer corticoide e vai aumentar, fazer um step up nas medicações de manutenção, beleza? Então, resposta aqui, letra C. Outra questão mais rapidinha. Você tem um recém-nascido de 15 dias de vida que vem para a consulta de puericultura e traz o teste de triagem neonatal positivo para fibrose cística. Qual das alternativas abaixo é o exame indicado para prosseguir a investigação nesse momento?
Então, a gente sabe que a gente faz a triagem para a fibrose cística dosando o IRT, que é a tripsina imunorreativa. Esse IRT, vindo alterado no primeiro teste do pezinho, eu vou repetir novamente esse teste do pezinho. Então, eu vou fazer o teste do pezinho 2 vezes. Tenho 2 testes dos pezinhos alterados, aí sim eu vou fazer o cloro no suor para poder confirmar o diagnóstico de fibrose cística. Então, o paciente que veio com teste do pezinho alterado, minha conduta é repetir a triagem neonatal. Manteve alterado, faço o teste do cloro do suor, tá bom? Outra questão. Escolar de 6 anos está com edema em face e tosse há 2 dias sem febre. Então, edema em face. Bora já deixar isso aqui destacado. No exame físico, está em bom estado geral, tem um edema palpebral, uma PA de 130 por 89. Aí vocês ficam se pensando, será que essa pressão é alta ou não? Uma PA de 130 por 98 é uma PA alta até para adulto. Então, vai estar lá no limite para ser uma PA alta para adulto. Imagina para uma criança de 6 anos. Então, sim, essa pressão está alta. A criança tem uma hipertensão. No cardiovascular, ela tem bulhas rítmicas normofonéticas, uma frequência cardíaca de 90. No pulmão, ela tem estertores subcrepitantes em bases. Abdômen normotenso com fígado a 2,5 centímetros do rebordo costal. Edema em membros inferiores com pequenas lesões crostosas. No exame laboratoriais, ela tem uma urina. Densidade de 1025, pH de 5,5, 3.000 leuco com 95.000 hemácias e tem albumina 1 cruz. Ureia de 20, creatinina de 0,5 e no raio-x eu tenho um aumento da área cardíaca associado. Qual vai ser a minha hipótese diagnóstica para esse paciente e qual o marcador laboratorial que deve ser solicitado? Se eu tenho uma criança que ela tem um edema associado a uma hipertensão, associado a uma hematura, qual vai ser aí meu diagnóstico que eu tenho obrigatoriamente pensar? Isso aqui tudo constitui aí a tríade de síndrome nefrítica. Essa criança aqui tem uma síndrome nefrítica. Tem edema, está hipertensa e tem hematura. Síndrome nefrítica na pediatria, principal etiologia, glomerulonefrite pós-estreptocócica. E o que é que aqui nesse enunciado me faz confirmar essa suspeita de uma GNPE? Presença de lesões costosas em membros inferiores. Lembre que a principal fonte para infecção pelo estrépito e evolução com a GNPE ou é uma faringoamidalite por estrépito ou um impetigo pelo estrépito. Essa criança aqui provavelmente teve um impetigo prévio. Então, qual vai ser a minha hipótese diagnóstica aqui? Uma glomerulonefrite pós-estreptocócica ou glomerulonefrite difusa aguda, que são aí a mesma coisa. A glomerulonefrite difusa aguda, ela vai ser a glomerulonefrite pós-estreptocócica, desculpa, vai ser um tipo de glomerulonefrite difusa aguda. Outras coisas aqui que a gente pode ver nessa questão que vocês devem estar se perguntando por que acontece. Porque essa criança vai ter um aumento de área cardíaca, vai ter esses estertores subcrepitantes, vai ter esse fígado palpável. Na glomerulonefrite difusa aguda pela GNPE, você vai ter uma inflamação na membrana basal glomerular. Essa inflamação da membrana basal glomerular, ela diminui a taxa de filtração desse rim. Então, o corpo dessa criança começa a acumular muito fluido que ela não consegue botar para fora por conta dessa membrana basal glomerular edemaciada. Então, a criança vai ter uma sobrecarga volêmica que pode impactar com a presença de um edema agudo pulmonar e uma insuficiência cardíaca por conta de uma incapacidade de lidar com esse tanto de volume. Então, qual vai ser a resposta aqui para mim? Glomerulonefrite difusa aguda. E por que eu tenho esse achado de dosagem sérica do complemento? Como é que é a minha etiologia, como é que é a fisiopatologia da glomerulonefrite pós-estreptocócica? Então, a criança vai ter uma infecção pelo estrépito e o corpo vai lançar uma resposta imune para eliminar esse estrépito e com a produção de anticorpos, esses anticorpos vão se ligar a antígenos do estrépito, fazendo complexos imunes que vão se depositar na membrana basal do glomérulo. Essa deposição de complexos na membrana basal do glomérulo vai levar a uma resposta inflamatória local com ativação de complemento. Então, é um achado obrigatório no GNPE uma redução do complemento, porque vai me mostrar essa ativação da resposta inflamatória. Então, se eu não tiver redução de complemento, eu não posso falar que essa criança teve uma glomerulonefrite pós-estreptocócica, uma glomerulonefrite difusa aguda. Então, por isso que esse é o marcador laboratorial obrigatório de eu ter, é a dosagem sérica do complemento para eu realmente bater se é uma GNPE, beleza? Bora lá, mais uma questão agora na parte de neonatologia. Você tá aí, você é um médico que está na maternidade pública e é chamado para realizar o atendimento de uma sala de parto de uma gestante de 35 semanas com pré-eclâmpsia. Nasceu um recém-nascido de 2,3 kg, banhado em líquido amniótico meconial, hipotônico e respirando de forma regular. Então, hipotônico e não está respirando. O médico assistente decide levá-lo à mesa de reanimação para realizar a aspiração das vias aéreas superiores sob calor.
Além disso, ele posiciona o pescoço em leve extensão, aspira a boca e narinas do paciente. Após 30 segundos, o recém-nascido mostra respiração irregular e frequência cardíaca de 80. Considerando a situação acima, assinale a alternativa que tem a conduta mais adequada. Então, nasceu um recém-nascido com uma idade gestacional acima de 34 semanas. Primeira coisa que você vai se perguntar, é um bebê que está respirando e chorando e como é que está o tônus dessa criança. Se é uma criança que está hipotônica, ou não chora, ou não respira, campeamento imediato do cordão, vou levar para o berço aquecido para fazer minhas manobras iniciais de reanimação, que devem ser feitas no período em máximo de 30 segundos. Então, eu vou posicionar o bebê sobre calor irradiante, eu vou secar esse bebê, colocar touca na cabeça, eliminar campos úmidos, vou deixar a cabeça em leve extensão, avaliar se tem secreção dessa via aérea que esteja causando obstrução e vou aspirar a via aérea desse bebê. Passou esses 30 segundos, eu vou reavaliar essa criança. Vou reavaliar se essa criança respira e vou reavaliar sua frequência cardíaca. Se a criança mantém uma respiração irregular ou ausente, ou uma frequência cardíaca menor que 100, nesse caso aqui a criança tem os dois, eu vou fazer o meu primeiro passo aí, na verdade o passo mais importante da reanimação neonatal, que é fazer a ventilação com pressão positiva. A VPP ela tem que ser iniciada aí no primeiro minuto de vida, que é o que a gente chama de Golden Minute. Então, a criança com indicação de fazer VPP, eu vou fazê-la usando o dispositivo bolsa-válvula máscara, então eu vou usar o Ambur com máscara, e em crianças acima de 34 semanas, quando indicada a VPP, a gente vai fazer a VPP com uma FO2 de 21%, ou seja, vou fazer uma VPP em ar ambiente. Qual a resposta aqui então? Qual vai ser meu próximo passo de conduta para esse paciente, no qual eu já fiz as medidas iniciais e manter uma frequência melhor que 80 e manter uma respiração irregular. Nesse caso, minha conduta é realização de ventilação com pressão positiva com máscara facial. Mais uma questão aqui sobre reanimação neonatal para a gente revisar alguns outros aspectos. Essa aqui é uma questão um pouquinho mais teórica. Então, bora lá. Letra A. Saturação de O2 alvo na oximetria de pulso no primeiro minuto de vida para recém-nascido é de 96 a 100%. Não, lembre que o recém-nascido acabou de sair do útero, no qual era um ambiente de hipóxia. Então, essa criança ficava com uma saturação baixa mesmo no intraútero. Então, a gente não espera que ela já nasça saturando normal. Então, em crianças com menos de 5 minutos de vida, a saturação normal é de 70% a 80%, tá bom? A saturação normal para essa criança, de 5 a 10 minutos vai ser 80 a 90 e acima de 10 minutos, 85 a 95. Então, essa letra A aqui eu já sei que está falsa. Letra B. Quando a ventilação com pressão positiva é indicado para o recém-nascido de 34 semanas ou mais, iniciar em ar ambiente. Exatamente como eu falei com vocês. Maior que 35 semanas, precisa de VPP, vou fazer com a FO2 de 21%. Se for crianças que nasceram com idade gestacional menor que 34 semanas, FI vai ser de 30%. Então, aqui a letra B é a minha resposta verdadeira até o momento, mas vou ler o restante das respostas. Letra C. Em recém-nascido com 34 semanas ou menos, que nasce com boa vitalidade, campeamento deve ser imediato. Não. Mesmo sendo um bebê prematuro, se ele nasceu com uma boa vitalidade, eu não preciso campear de forma imediata o cordão umbilical. E letra D. Na reanimação neonatal da gestação de risco, deixar disponível e preparado na sala de parto as seguintes medicações: adrenalina, atropina, naloxona, expansores de volume e bicarbonato de sódio. As únicas medicações que a gente pode vir a necessitar do uso na reanimação neonatal é a adrenalina e o expansor de volume. Então, nada de atropina, nem naloxona, nem bicarbonato de sódio. Isso não vai ser necessário na reanimação neonatal. Se for criança aí que vai precisar de uma reanimação mais prolongada, uma reanimação aí que vai até passos mais até lá na frente, a única medicação que a gente precisa é adrenalina ou expansor de volume. Então, essa questão aqui, resposta vai ser a letra B, tá bom? Mais uma questão. Agora uma questão aí sobre manejo de TCE leve na criança. Então, o pré-escolar de 4 anos é levado para uma unidade de pronto atendimento por conta de uma queda de própria altura a 30 minutos. Teve um traumatismo em região occipital. Depois da queda, a criança teve choro intenso e um único episódio de vômito. Ao exame físico, apresentou uma escala de coma de Glasgow de 15, então um Glasgow aqui de 15, exame físico neurológico normais e ausência de evidência de fratura de crânio. Em relação à necessidade de fazer tomografia computadorizada de crânio para esse paciente, o que a gente pode observar? Então, a gente sabe que pacientes que têm TCE leve, que são aquele TCE que vai ter um Glasgow de avaliação de 13 a 15, a gente tem alguns algoritmos para a gente avaliar se vai ser necessário fazer tomografia de crânio ou não. Quando é que vai ser sempre necessário fazer tomografia de crânio? Aquelas crianças que têm um Glasgow diferente de 15,
Então, TCE leve, mas com Glasgow de 13 a 14, uma criança que tem uma alteração de estado mental mais importante, ou se for uma criança pequena, menor que 2 anos, que tem uma fratura de crânio palpável, ou em crianças com mais de 2 anos que tem algum sinal de fratura de base de crânio. Teve algum desses achados, TCE de crânio imediato. Se não tem esses achados, aí a gente vai passar para um segundo grupo, que é um grupo que eu posso decidir ou por fazer TCE de crânio ou por manter a observação por 4 a 6 horas. Esse grupo de como é que vai se constituir esse grupo em crianças com mais de 2 anos, que é aqui o caso dessa questão. Crianças mais de 2 anos, se tiverem perda de consciência, vômitos importantes, então não é só um vômito, são vômitos repetitivos, cefaleia importante ou um mecanismo de trauma grave, nesse grupo de paciente eu posso escolher ou em fazer logo a TCE de crânio ou manter a observação por 4 a 6 horas. Se é uma criança que não preenche esse grupo, é uma criança que eu posso dar alta com orientação de sinais de alarme. E o que constituiria um mecanismo de trauma grave? Para essa idade, uma queda de uma altura maior que 100 a 110 centímetros, um acidente de carro no qual outro passageiro chegou a óbito, ou que a criança ela é ejetada do carro, ou uma criança que ela é atropelada e não estava usando proteção em cabeça, ou quando caiu algum objeto pesado na cabeça dessa criança. Teve algum desses mecanismos de trauma grave, eu posso considerar ou fazer TC ou manter a observação. Nessa questão, criança acima de 2 anos, não teve mecanismo de trauma grave, não teve perda de consciência, não teve vômitos repetitivos, não teve cefaleia, está com Glasgow de 15, não tem alteração aí do estado mental, não tem sinais de fratura de base de crânio, é uma criança que eu não preciso fazer tomografia. Eu posso para essa criança só orientar sinais de alarme e dar a alta para essa criança, tá bom? Mais uma questão, a questão agora aqui sobre a parte de oncologia. Você tem uma menina de 6 anos que está em tratamento de uma LLA e ela é levada a uma unidade de pronto atendimento porque ela teve uma febre de 38,5 sem outros sintomas associados. Ela usa um catéter de longa permanência para a administração da sua químio, que a última vez que foi feita foi há 1 semana. No exame físico, ela não tem alteração. Diante do quadro clínico apresentado, qual a opção correta com relação à propedêutica para essa paciente? Então, se eu tenho um paciente que ele tem um quadro oncológico que está em quimioterapia, é um paciente de maior risco para quadros infecciosos. E quando esses pacientes eles têm uma febre, a gente sempre tem que considerar como hipótese diagnóstica para esse paciente neutropenia febril. E o que seria essa neutropenia febril? Neutropenia febril, ela vai acontecer, eu posso dar esse diagnóstico em qualquer paciente neutropênico com febre? Não. Só posso dar esse diagnóstico em oncológicos, em quimioterapia, neutropênicos com febre. E por que essa especificação de ser oncológicos em quimioterapia? Exatamente pelo seu maior risco de evoluir com quadros infecciosos graves. E quais são esses motivos associados? Primeiro, criança está fazendo a quimioterapia, mas sabe que a ação da quimioterapia são em células de alta replicação, para pegar as células cancerígenas. Mas a gente tem outras células no nosso corpo que são células de alta replicação, como, por exemplo, as células da mucosa do nosso trato gastrointestinal. Então, esse paciente ele vai ter aí seu trato gastrointestinal que vai estar com a sua mucosa toda acometida. Então, ele vai estar com o trato gastrointestinal todo acometido, que vai predispor translocação de bactérias do intestino para o sangue desse paciente. Além disso, já é um paciente que ele é intrinsecamente imunossupresso. E outro fator de risco para esse paciente é o uso de dispositivos invasivos de longa permanência, como, por exemplo, aqui a criança que tem um catéter de longa permanência para fazer a quimio. Esse combo de coisas torna essas crianças mais suscetíveis e por isso que a gente precisa para elas uma abordagem mais agressiva, tá bom? E como é o diagnóstico da neutropenia febril? Eu falei que é o oncológico com quimioterapia, vai ter que ter uma febre e ele vai ter que ter uma contagem de leucócitos de neutrófilos menor que 500 ou um neutrófilo menor que 1.000, em que você prevê que esses neutrófilos vão cair nas próximas horas. E quando é que eu sei que vai ser um neutrófilo menor que 1.000 que vai cair nas próximas horas? Quando uma criança que fez uma quimioterapia recente. Fez uma quimioterapia recente, talvez seus neutrófilos ainda estejam lá por volta de 800, 900, mas eles vão cair por conta da ação da quimioterapia, tá bom? E como vai ser o meu manejo para esses pacientes? Chegou um paciente que eu suspeito que seja uma neutropenia febril por conta da sua história de base, eu vou ter que pedir para esses pacientes hemograma para eu realmente ver se ele está neutropênico ou não. Vou ter que pedir proteína C reativa, vou ter que pedir aí provas inflamatórias para ver o quadro de inflamação desses pacientes. Vou ter que pedir hemocultura. E sempre que pedir cultura para esses pacientes que têm catéter de longa permanência, é cultura periférica, cultura do acesso. E uma vez fechado o diagnóstico de neutropenia febril, já vai iniciar a antibiótico terapia internado. Todas as crianças com neutropenia febril precisam ser internadas para iniciar a antibiótico terapia. Então aqui, depois disso que eu falei,
Qual seria a resposta adequada para esse paciente? Resposta aqui seria a letra C. O paciente tem alto risco para neutropenia febril, por isso eu tenho que fazer hemograma, hemocultura de sangue periférico e catéter central e provas inflamatórias, confirmando a neutropenia interno com antibiótico terapia, tá bom? Bora ver aqui as outras alternativas só para a gente ver o porquê elas estão erradas. Letra A. O paciente tem que ser tratado com antibiótico de longo espectro, sendo indicada a troca imediata do catéter de longa permanência. Isso aqui está falso. Primeiro eu tenho que coletar os exames dessa criança, para depois iniciar antibiótico de ampla terapia. E o catéter, ele não precisa ser trocado sempre. Eu só vou trocar quando eu tiver evidência de infecção desse catéter. O catéter infectou, aí eu troco. Se o catéter não está infectado, ele não precisa ser trocado. Letra B. A paciente dispensa propedêutica complementar. Isso aqui eu já começo tudo errado. Preciso para esse paciente, o hemograma e hemocultura é essencial para esses pacientes. Letra D. Tem que fazer hemograma completo. E caso o resultado seja menor que 1000, prossigo a investigação com a hemocultura e provas inflamatórias. Isso aqui é uma coisa que muita gente, eu acho que pode ter ficado em dúvida ali na questão, mas só lembrar, você vai furar a criança uma vez, você já vai coletar hemograma, hemocultura e as provas inflamatórias. Você não precisa primeiro confirmar que a criança está neutropênica para depois coletar culturas, para depois coletar provas inflamatórias. Porque mesmo se essa criança não estiver neutropênica, ela ainda assim é uma criança imunossupressa e uma criança de risco que você não vai deixar sem coleta de culturas, tá bom? Então, mesmo que não feche o diagnóstico de neutropenia febril, você já vai começar sua investigação com o tudão, hemograma, prova inflamatória e culturas, tá bom? Mais uma questão, agora uma questão aí sobre fibrose cística. Essa questão é uma questão mais específica, mas que eu trouxe para vocês, porque é um assunto que gosta de cair na prova da USP. Sei que é específico só dessa prova, mas que é uma coisa que vocês precisam ficar atentos. Então, você tem uma criança de 9 anos, sexo feminino, portadora de fibrose cística pancreato insuficiente, que foi admitida no PS porque está com tosse, aumento da expectoração de aspecto esverdeado há uma semana, hoje está com um pouquinho de sangue e não tem febre associada. Ela tem culturas prévias de escarro com colonização crônica para pseudomonas, sensível aos antibióticos testáveis e com estábulo áureo resistente à meticilina. Já faz uso de oxigênio domiciliar 1 litro por minuto e nos últimos dias aumentou para 2 litros por minuto. Ao exame físico, a criança tem um estado geral de base, está alerta, hidratado, taquidispineico, com crepitações difusas auscultas, saturação de 94, estável, raio-x de tórax atual e no momento da internação anterior, vou mostrar posteriormente. E a paciente foi internada para suporte clínico, coleta de nova cultura de escarro. Com relação aos usos antibióticos, qual o antibiótico indicado? Então, esse aqui é o raio-x atual da criança, esse aqui é o raio-x prévio, é um raio-x bem parecido aí com relação de base, esse aqui a gente consegue ver que ele é mais hiperinsuflado. Você percebe que você consegue ver mais espaços intercostais do que esse aqui de baixo. Então, criança com fibrose cística, que teve piora respiratória, seja piora de sintomas como tosse, desconforto respiratório, piora de escarro, ou febre, ou necessidade de mais oxigênio que o basal, é uma criança que eu sei que está tendo uma descompensação do seu quadro pulmonar e ela precisa ser tratada. Esse tratamento pode ser tanto ambulatorial quanto domiciliar, dependendo de quão grave está essa criança, mas ela sempre vai ter que receber antibiótico para esse tratamento. Aqui, como era uma criança que precisava de um aporte maior de oxigênio e estava com sinais de desconforto respiratório, era uma criança que precisaria ser internada. Teve descompensação respiratória na fibrose cística, é igual fazer antibiótico. A descompensação desses pacientes acontece por conta de infecção mesmo. Pensa que é um pulmão aí que é cronicamente infectado e você vai precisar agir sobre essa infecção que o paciente tem. E aí, com relação a qual antibiótico você vai usar? Paciente de fibrose cística, você não pode tratar com antibiótico, você usa lá o antibiótico para tratar uma pneumonia de uma criança rígida. Esse antibiótico, se botar uma amoxiclave aqui no paciente com fibrose cística, não vai fazer nem cosquinha nas bactérias desse paciente, tá bom? Então, é um paciente que tem um acúmulo crônico de secreção nesse pulmão com crescimento de bactérias patogênicas importantes. E como é que é o seu perfil de antibiótico que eu vou ter que usar? Então, pacientes com fibrose cística, no seu acompanhamento ambulatorial, toda consulta eles coletam escarro para fazer a cultura desse escarro para poder avaliar como é a colonização do pulmão desse paciente. Então, se vocês aí já trabalharam, já estiveram no centro que atende pacientes com fibrose cística, sempre tem no prontuário ambulatorial deles como é o perfil microbiológico. Se esse paciente ele tem uma colonização crônica para quais bactérias, ele já está livre de qual bactéria, ou seja, ele teve essa colonização prévia, atualmente não tem mais, e quais são aquelas bactérias que nunca colonizaram aquele paciente. Então, todo paciente com fibrose cística tem isso aí bem anotado no prontuário dele. Esse paciente, por exemplo, eu sei que ele é crônico por pseudomonas e ele é crônico por um Staphylococcus aureus MRSA, que é resistente à meticilina e oxacilina. Então, eu sei que na minha antibiótico terapia para esse paciente, eu vou ser obrigada a cobrir essas duas bactérias.
vou cobrir a Pseudomonas, vou cobrir o Staphylo aureus resistente e nessa internação vou coletar outra cultura do escarro para ver se cresce alguma bactéria diferente. E aí, quando eu falo com relação a essa cobertura de antibióticos, coisinhas assim que são detalhes que vocês vão precisar na prova saber disso, que geralmente vocês não veem isso aí na graduação. Para Pseudomonas, quando eu falo de cobertura para Pseudomonas na fibrose cística, eu sempre vou fazer um aminoglicosídeo, mais algum outro antibiótico que tem cobertura para Pseudomonas. Sempre vou fazer essa cobertura dupla para Pseudomonas, tá bom? Sempre é um aminoglicosídeo com algum outro antibiótico que tem cobertura para esse germe. Quais são os antibióticos com cobertura para Pseudomonas? A gente tem lá aquelas cefalosporinas de terceira geração, que tem ação contra Pseudomonas, que é a ceftazidima. Posso fazer cefalosporinas de quarta geração. Posso fazer o cefepime, né, que seria essas cefalosporinas. Posso fazer o meropenem e imipenem, essas medicações, os carbapenêmicos. Posso fazer também piperaciclina com tazobactam. Então, geralmente são essas minhas opções. Ceftazidima, cefepime, meropenem, piperaciclina com tazobactam. Com relação ao Staphylo aureus, isso aí vai depender se ele é resistente ou não. Se for um Staphylo aureus sensível, eu vou fazer oxacilina para esse paciente. Se for um Staphylo aureus resistente, eu posso fazer vanco, ou eu posso fazer para esse paciente teico, que é da mesma classe, ou eu posso fazer linezolida para esse paciente. Então, olhando lá a minha cultura daquele paciente que eu mostrei, Pseudomonas e um Staphylo aureus resistente. O que é que eu vou ter aqui de opção? Posso fazer vanco, ceftriaxona e metronidazol? Não, aqui não tem nenhuma cobertura para Pseudomonas. Já excluo essa. Letra B. Linezolida, ceftazidima e amicacina. Me parece aí uma boa opção. Tem aqui um aminoglicosídeo, tem a amicacina, tem outra antibiótico com cobertura de Pseudomonas e tem a cobertura para o Staphylo aureus. Me parece aí uma opção razoável para esse paciente. C. Vou aguardar a indicação do agente para iniciar o antibiótico? Não. Eu já sei qual a colonização desse paciente. Não preciso aguardar a cultura atual. E D. Sem indicação de antibiótico, de jeito nenhum. Descompensação pulmonar é igual a fazer antibiótico, tá bom? Então, a resposta aqui vai ser a letra B. Linezolina, ceftazidima e amicacina. E, por fim, bora lá para mais uma questão. Agora, uma questão sobre asma, também sobre a parte ambulatorial. Então, tem uma criança de 5 anos que tem um diagnóstico de asma brônquica há 1 ano e foi internada há 1 dia há 2 meses. Recebeu alta com prescrição de salbutamol de 4 em 4 horas, prédio durante 5 dias. Após esse período, foi prescrito corticoide inalatório em dose baixa. Retornou à UBS para segmento quando se verificou que ela mantinha sintomas diurnos 4 vezes por semana, apresenta despertar noturno, limitação das atividades e requer medicação de alívio, apesar do uso de corticoide com dispositivo inalatório. De acordo com o quadro clínico, fale qual é a alternativa em que são apresentadas a classificação do nível de controle da asma e a conduta adequada. Então, quando a gente vai avaliar o controle da asma, a gente tem 4 perguntinhas para fazer. Primeiro, a criança tem sintomas diurnos mais de 2 vezes por semana, precisa de medicação de resgate mais de 2 vezes por semana, tem sintomas noturnos e tem algum impacto nas atividades diárias. Vou perguntar essas 4 perguntas. Não tem nenhuma dessas? É uma criança que está controlada. Tem 1 ou 2 dessas positivas, é uma criança que tem uma asma parcialmente controlada. Tenho 3 ou 4 desses aqui, é uma asma não controlada. Sendo uma asma parcialmente controlada e não controlada, eu preciso fazer um step-up no tratamento desse paciente. Então, se é um paciente que usa uma dose baixa de corticoide, eu vou ter que aumentar a dose desse corticoide. Aqui, eu tenho uma criança que ela tem sintomas noturnos, sintomas diurnos 4 vezes por semana, tem sintomas noturnos, tem limitação da atividade de vida e precisa de medicação de alívio quando tem sintomas diurnos, desculpa. Então, essa criança tem 4 desses achados. Então, é uma criança que tem uma asma não controlada. Tendo uma asma não controlada para esse paciente, eu vou ter que aumentar a dose de corticoide inalatório dele para a dose média e vou ter que sempre orientar que durante as exacerbações ela vai fazer o uso com o beta-2 agonista de ação rápida e curta, beleza? Então essa foi aí a nossa resposta, foi a nossa última questão do nosso simulado. Espero que tenha dado aí para vocês revisarem alguns aspectos. Tem questão aqui que é muito mais específica da USP do que do Sul São Paulo, mas que trouxe para vocês para a gente poder fazer uma revisão aí mais completa, tá bom? Espero que tenham aproveitado e bons estudos e boa sorte na prova.